Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a Sejusp soltou uma nova retificação do edital do processo seletivo simplificado da Polícia Penal MG. E é uma retificação significativa no que diz respeito à pontuação da prova e da quantidade de candidatos que serão convocados para as etapas seguintes do PSS. A primeira alteração desta retificação publicada pela Sejusp é a respeito dos índices mínimos de número de questões em cada disciplina e de questões de forma geral que o candidato deve acertar para ser aprovado na prova objetiva. Então, a primeira alteração foi no item 7, nos subitens 7.8 e 7.11.1 do edital. O subitem 7.8 é o quadro que mostra a divisão da pontuação das disciplinas do concurso. Então, antes da alteração, esse quadro dizia que para o candidato ser aprovado na prova objetiva, ele tinha que acertar no mínimo 40% em cada disciplina e alcançar também no mínimo 84 pontos na pontuação geral da prova, o que correspondia a 70% da prova. Então, o candidato, para ser considerado aprovado na prova objetiva, ele tinha que acertar cumulativamente no mínimo 8 questões de língua portuguesa, 4 questões de noções de direito, 4 questões de direitos humanos, 8 questões de legislação especial e 4 questões de raciocínio lógico analítico. E além disso, ele tinha que acertar no mínimo 84 pontos do total da prova objetiva, ou seja, o que equivalia no mínimo 70% desta prova, que é o que dizia o item 7.11.1. Então, após esta retificação do edital, o candidato vai precisar cumulativamente acertar no mínimo uma questão em cada disciplina e acertar no mínimo 60 pontos do total da prova para ser considerado aprovado. Então, por exemplo, digamos que o candidato acertou apenas uma questão de língua portuguesa e fechou todas as outras disciplinas, ele vai estar aprovado, porque agora não é exigido que ele acerte no mínimo 40% em cada disciplina. Se ele acertar no mínimo uma questão em cada disciplina e alcançar no mínimo 60 pontos do total da prova, o que equivale a 50% dos pontos da prova, ele vai estar aprovado. Recapitulando, antes era exigido no mínimo 40% em cada disciplina, passou para uma questão em cada disciplina. Era exigido no mínimo 84 pontos do geral da prova, passou para 60 pontos. Era 70% do total da prova, passou para 50%. Então, facilitou bastante aí para os candidatos. Eu não sei ao certo o que levou a organização a decidir por esta mudança na pontuação, mas eu acredito que eles fizeram um parâmetro entre o PSS e entre o concurso que já está ocorrendo. E então, eles reconsideraram esta pontuação. A próxima alteração diz respeito ao número de candidatos que serão chamados para as próximas etapas e também a mudança de data dessas etapas. Então, antes da retificação do edital, seriam convocados para avaliação psicológica os candidatos aprovados na prova objetiva, classificados até a posição correspondente a 3 vezes o número de vagas oferecidas no processo seletivo, que corresponde a 8.859 candidatos do sexo masculino, a 1.659 candidatos do sexo feminino, totalizando 10.518 candidatos convocados para o exame psicológico. Após a retificação, serão convocados apenas os classificados até a posição correspondente a 2 vezes o número de vagas oferecidas, que corresponde a 5.906 de candidatos para o sexo masculino, 1.106 candidatos do sexo feminino, o que totaliza 7.012 candidatos que serão convocados para avaliação psicológica. Também mudou a data. Antes, a avaliação psicológica ocorreria no dia 4 de dezembro, passará a ocorrer no dia 27 de novembro. Então, adiantou um pouco a data aí. Também houve alteração no número de candidatos que serão convocados para a fase de comprovação de idoneidade moral e conduta ilibada, que é a fase de investigação social. Então, seriam chamados
para a etapa de análise da documentação para investigação social, 3.037 candidatos do sexo masculino, 569 candidatas do sexo feminino, totalizando 3.606 candidatos que seriam chamados para ter a documentação analisada na investigação social nesta fase, antes da retificação. Após a retificação, houve aumento do número de candidatos que serão convocados para essa etapa. Serão convocados 4.127 candidatos do sexo masculino, 773 candidatas do sexo feminino, totalizando 4.900 candidatos convocados para esta fase de análise da documentação para investigação social. Então, consequentemente, teve a alteração de algumas datas aí do cronograma do concurso. Então, galera, essa foi a retificação divulgada pelo Sejusp a respeito do PSS e, sem dúvidas, a alteração mais significativa foi a que diz respeito à pontuação da prova e diminuiu bastante o número de questões que o candidato deve alcançar para ser aprovado nesta primeira etapa. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo um preparatório 100% online que indico para os candidatos que querem ser aprovados neste PSS. Então, valeu e até a próxima.